Para você que ainda não me conhece, meu nome é Guilherme e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chame Mais de Oráculos. Comigo está tudo bem, eu espero com vocês também. Para você que estiver chegando aqui agora e sentir afinidade com a energia do canal, eu peço que você curta, comente, compartilhe com quem achar conveniente, benéfico e válido. Se achar também que o canal e a minha energia se afinizam com a tua, se inscreva, assine o sininho das notificações para não ficar por fora de nenhuma novidade que eu vier trazer aqui para vocês. Nesse momento faz algum tempo que eu não posto mais vídeos por questões particulares, questões do cotidiano, do dia a dia, não vinha dispondo de tempo e também confesso que não vinha dispondo de inspiração para vir aqui falar com vocês. Mas tem uma temática que inclusive vai estar no título do vídeo que eu irei abordar aqui, tá? Antes de tudo eu quero falar sobre o meu trabalho muito brevemente. Trabalho com a cartomancia, né, há algum tempo. Praticava cartomancia intuitiva e também de maneira coletiva aqui, bem como também trabalho com a mensagem particular. Então, se você quiser fazer um atendimento comigo, na descrição desse vídeo vai estar o contato direto com a rede vizinha para que você possa realizar o agendamento de uma consulta. Para quem quiser, porventura, conhecer o meu trabalho, como funciona a dinâmica, pode fazer isso através dos vídeos. Mas um tempo atrás tinham tiragens coletivas aqui. Óbvio, a abordagem de tempos em tempos muda, a técnica de tempos em tempos muda, mas você tem, por assim dizer, a possibilidade de sentir se existe uma afinidade energética para que você possa realizar o processo de tiragem comigo. Atualmente realizo tiragem apenas para a sua energia, não realizo tiragens para verificar sobre traição, verificar se o camponês irá voltar, como está a relação com a camponesa rival, né? Quem me conhece sabe que eu coloco entre parênteses porque eu não gosto nem um pouco dessa palavra, né? Desse trato que as mulheres têm uma com a outra quando se refere a um término e o início de um outro relacionamento, enfim. Não faça abordagens que não sejam voltadas para o seu autodesenvolvimento, pois eu acredito que a cartomancia ela deve ser realizada de maneira terapêutica, no meu conceito, no meu princípio. Não significa que exista nada de errado com pessoas que façam diferente, mas eu hoje atuo com a cartomancia de maneira presente, bem como também de maneira a focar no consulente e nos seus processos. Então, questões espirituais, questões financeiras, pessoas que estão tentando desenvolver uma carreira, desenvolver toda uma vida após um término de relacionamento, uma pessoa que porventura pode querer entender, né, por que as suas relações estão dando errado, mas saber sobre uma pessoa específico ou saber se uma pessoa está para vir no seu caminho não é o meu propósito. Porque a maior parte das pessoas, se não 100%, não estão preparadas para relacionamentos. Elas estão desejando algo para o qual não estão preparadas. Aproveitando esse gancho, eu vim justamente falar sobre esse assunto, porque eu tenho percebido que cada vez mais é frequente, existem termos que viram os termos da moda, cada vez mais frequentemente nós temos vindo. Eu acredito que vocês, com certeza, que estão aqui, já ouviram falar desses termos, né? Que é a questão de responsabilidade afetiva e entrega ou comprometimento emocional. Algumas pessoas chamam também de disponibilidade emocional, tá? Então eu vim falar aqui para vocês porque pode haver, por mais que seja óbvio para muitas pessoas, em muitos contextos, pode haver algum tipo de desassociação nesse aspecto e nessa direção que eu vou apresentar para vocês nesse momento. Porque muito se fala sobre a questão de responsabilidade emocional, né, e disponibilidade afetiva quando se refere ao outro em relação a si, em relação a ti. Mas ninguém fala sobre a necessidade de perceber: você está sendo responsável emocionalmente com o outro? Você está sendo disponível ou indisponível afetivamente para o outro? Então, a partir de agora, eu vou começar a desenvolver esse assunto. Quero deixar claro novamente que eu não sou terapeuta de forma tradicional. Eu trabalho com terapias integrativas, tá, gente? Então, eu não sou terapeuta, não sou psicólogo. Tudo que eu vim trazer aqui para vocês, eu vim trazer de acordo com a minha experiência. Eu vou passar aqui a abordagem de acordo com aquilo que eu vivi também. Pegue aquilo que, da mesma forma que as tiradas coletivas, pegue apenas aquilo que ressoar com o seu momento. Se você sentir no seu coração que já é o momento de você enxergar essa
verdade, que é a minha verdade, que talvez caiba mais no seu conceito, caiba mais naquilo que você, no fundo, busca para ti, para ter um pouco, se não dizer paz em totalidade, pelo menos nas questões relacionais, tá? Afetivas. Então, falando sobre a questão de responsabilidade emocional, muito se refere ao outro não ser responsável emocionalmente. Mas será que você está sendo responsável consigo mesmo? Será que você está percebendo os padrões que você vem atraindo? Eu vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo recentemente, tá? Eu vi um comentário de uma pessoa falando sobre irresponsabilidade emocional e também uma falta de entrega no relacionamento, uma indisponibilidade relacional, uma indisponibilidade emocional da parte de uma pessoa para com ela, né? E essa moça reclamava de uma maneira que eu percebi claramente que estava muito dolorosa, muito doída, uma maneira muito, por assim dizer, agressiva. Era um vídeo voltado a um determinado signo, ao meu signo, e a pessoa ela estava agindo de uma maneira totalmente grosseira, sabe? Eu acho que grosseira não é bem a palavra, mas uma pessoa que claramente está dolorida. Uma pessoa que de alguma forma ela tenta alcançar algum tipo de estabilidade, algum tipo de segurança emocional, quer mostrar que ela está disponível afetivamente, está madura afetivamente, mas eu vi claramente que não está. Porque quando você precisa atacar o outro para se sentir validado, quando você precisa atacar o outro para poder argumentar os seus princípios, automaticamente cai por terra aquela ideia de que você está curado. Porque quem está curado, pelo menos numa questão específica, não ataca o outro, não precisa atacar o outro. Não precisa de nenhuma maneira sentir que foi invalidado numa relação, passar isso de uma maneira pesada, né? A questão não é a invalidação, é a maneira como você passa essa mensagem, tá? Então, eu percebi claramente que a pessoa ela espera uma entrega emocional e isso é um padrão, gente. Em todos os casos que eu tratei, inclusive no meu caso, eu queria uma disponibilidade afetiva do outro, dando uma disponibilidade excessiva. Eu queria que o outro me entregasse quando eu não dava espaço para que o outro me entregasse. Eu estava entregando demais. É como se eu quisesse receber uma bandeja, mas eu entregasse uma bandeja uma atrás da outra. Como se eu quisesse receber um cálice, entregando um cálice atrás do outro, não dando tempo para que a pessoa pudesse agir. Um aspecto, para quem entende de energias, né? Yin, Yang, inclusive muitas mulheres reclamam que os homens estão sem iniciativa, mas até mesmo no entregar afeto, você pode se tornar uma pessoa extremamente em demasia Yang. E isso está, de certa maneira, desequilibrado. Você não deixa que o homem ele demonstre o seu afeto. Ele não deixa que você não permite que ele tome iniciativa. Então, o primeiro ponto, se você acha que uma pessoa está sendo indisponível afetivamente, tente perceber se você não está sendo disponível em excesso, ao extremo, acessível demais. Sobre a questão da responsabilidade emocional, que muito se fala também, né? Você está sendo responsável emocionalmente com você? Como eu falei, você está observando os padrões que você tem atraído para sua vida? Essa mesma moça, inclusive, me chamou a atenção a forma como ela se expressava e eu decidi, né, na própria plataforma que eu estava naquele momento, ver, porque eu tinha a possibilidade de ver, qual era o histórico, porque eu queria analisar qual era a forma, a tratativa, se ela era uma pessoa extremamente reativa. Não encontrei nenhum comentário reativo, mas em contrapartida eu encontrei um comentário que justifica o fator de ela perceber que as mulheres da família dela passavam pelo mesmo contexto de desilusão amorosa, só que ela entregava isso naquela mensagem de maneira a ficava no subentendido que ela culpava os homens que chegavam na vida das mulheres da família dela. E não, propriamente dizendo, se questionar o que as mulheres da família estão fazendo, o que está defasado, o que está sendo entregue demais, o que está se recebendo de menos. Não está havendo uma percepção de qual o padrão de como as mulheres da família estão agindo. Só há uma percepção de como os homens agem com essas mulheres. Quando a resposta sempre está em nós. Gente, quando eu comecei o meu tratamento, isso era uma coisa que me irritava muito.
eu vou passar para vocês, quando eu comecei meu tratamento com reiki, com mesa radiônica, foi uma amiga, inclusive, que me deu essa oportunidade, ela começou a me tratar, logo após ela viu o potencial em mim, me disponibilizou essas ferramentas para que eu pudesse atuar com outras pessoas, tá? Mas o meu processo inicial, eu posso dizer que o meu processo ele é muito rápido, mas ele é muito doloroso e ele oferece muitas resistências. Cada passo para mim, por mais que tenha sido rápido, parece que levou o esforço de uma caminhada de, sei lá, 10 anos. Porque eu resisti demais a cada processo de modificação. Só que, como no momento que eu aceitei esse auxílio, eu disse claramente para o universo, para a força criadora, para a divina presença, seja como vocês quiserem chamar, né? Eu disse que da minha forma, eu aceitei que da minha forma não estava sendo feito da maneira correta, e eu já não estava mais imerso no vitimismo, automaticamente, por mais que houvesse uma resistência da minha parte, uma resistência talvez do meu ego, eu vou colocar uma resistência da minha parte, tá? Em haver uma modificação, ainda assim, eu sempre consegui superar aquele obstáculo. Então houve um processo rápido, mas que houve uma resistência muito ferrenha da minha parte. Então, o meu processo foi muito doloroso por esse motivo. Mas para quem vê de fora, acha que eu desenvolvi muito rápido, que o meu processo foi muito fácil. Inclusive, tem pessoas que dizem que parece que eu já nasci pronto. Não, gente, eu não nasci pronto. Mas eu me disponibilizei a modificar. Por que eu estou passando tudo isso para vocês? Porque esse é o ponto número 1 e esse é o ponto em que as pessoas já iniciam errando. Elas não querem sair da zona de conforto do vitimismo. E não me entendo mal. A zona de conforto do vitimismo é quando você se coloca numa posição, acredite, muitas vezes a dor do processo de aceitar uma mudança, de deixar cair a torre de tudo aquilo que você tinha como base sólida da sua vida, por muitas vezes vai ser muito mais doloroso do que você permanecer se enganando, mas vai te libertar. Então eu posso dizer para você que emocionalmente foi muito mais conflitante aceitar as mudanças, aceitar aquilo que todo o meu mundo que estava incorreto, desde a minha percepção, da autopercepção até a percepção do próximo, daqueles que me cercavam, foi um processo mais doloroso do que os processos emocionais românticos. O meu processo afetivo, perdão, o meu processo de tratativa nunca foi em relação a conseguir homem. Nunca foi em relação a conseguir me curar para que eu desenvolvesse relações saudáveis, afetivamente, romanticamente falando. E isso foi uma consequência. Apesar de que desde o início do meu tratamento, a minha amiga, que hoje é minha amiga, mas naquela época ainda era minha terapeuta, sempre passou. A sua área profissional e a sua área financeira estão diretamente intrínseco. Elas estão diretamente ligadas com o seu setor emocional. Mais ainda, todas as áreas da nossa vida estão relacionadas, a gente já sabe disso. Mas no meu caso específico, era muito importante que eu curasse isso. Porque houve toda uma ramificação, foi criada toda uma série de suporte para mim, para eu estar onde eu estou hoje. Claro que eu vou dizer para vocês que eu estou no local perfeito, no sentido financeiro profissional, claro que não. Mas hoje eu exerço o que eu amo. Hoje eu faço o que eu amo, da maneira que eu amo, de maneira entregue. Antes eu resistia ao extremo porque eu estava fazendo uma abordagem de cartomancia totalmente distinta daquilo que eu sentia no meu coração que era a minha verdade, estava fazendo de acordo com o que as pessoas queriam. E não de acordo com o que precisavam. Você não precisa de mais ilusão. Como diz o Carlos Lourenço, para quem não conhece, busque no YouTube. Se você buscar Carlos Lourenço, você vai encontrar o material dele. O mal reside, ele não fala exatamente com essas palavras, mas o mal reside, um dos pontos que o mal reside é na ilusão. Então a gente tem a ilusão de que a gente não precisa modificar, a gente tem a ilusão de que é o outro que sempre erra conosco, a gente tem a ilusão da síndrome de Gabriela, que eu chamo, né? Você nasceu daquele jeito, você se criou daquele jeito, você vai ser sempre daquele jeito.
Não é assim que as coisas funcionam. Então, voltando à questão da mocinha, né? Se há um desabono em relação à questão afetiva, foi porque houve um sujeitar a isso. Houve uma irresponsabilidade emocional consigo mesmo. Os tempos eram distintos, então é possivelmente compreensível que a gente entendesse que aquelas mulheres passassem por aquele contexto porque elas estavam inseridas em tal determinada sociedade. E hoje a gente já tem uma sociedade, por assim dizer, com uma visão muito mais plural. Hoje existem acessos por meio da comunicação virtual que não haviam antes. Quando que vocês iam ver uma pessoa, principalmente uma pessoa que é homossexual, vir aqui falar para vocês sobre questão relacional, sobre terapias, muito menos sobre espiritualidade. Nós não éramos dignos disso. Como que isso começou a modificar? A partir do ponto que nós acreditamos em nós mesmos. Nós viramos essa chave. Nós paramos de entender que nós não íamos alcançar sucesso, porque sim, a sociedade ela diz, ela prega tudo que nós não vamos conseguir. Mas parte de nós acreditaram ou não. Assim como partiu daquelas mulheres acreditaram ou não na sociedade. Elas estavam inseridas, imersas numa sociedade totalmente retrógrada, reativa a qualquer tipo de mudança. A sociedade ainda é reativa a qualquer tipo de mudança do padrão hierárquico, masculino, feminino, tudo bem, eu entendo isso. Mas hoje a compatibilidade está muito maior. Já se fala muito sobre independência emocional, já se fala sobre inteligência, acabei de falar, né? Já se fala sobre a questão, né, de responsabilidade afetiva, responsabilidade emocional. Então eu não vim aqui para poder passar uma visão de algo que talvez, eu acredito que a maior parte das pessoas já entenderam isso que eu estou passando aqui, né? Porque a pessoa que se propõe a passar sobre esse assunto, ela fala de uma maneira ampla sobre responsabilidade emocional. O problema é que as pessoas encaixaram que aquilo ali só deve partir do outro para consigo. Ou seja, a gente ainda tem um padrão onde o outro precisa se dispor e precisa se responsabilizar e entregar. Então, quando as pessoas falam em responsabilidade emocional, muitas vezes elas falam da obrigatoriedade de você ser recíproco por tudo aquilo que ela te entregou. Então, eu vou te bombardear de emoção, vou te bombardear de afeto, vou te bombardear de beijo, vou te bombardear de carinho, para que você, obrigatoriamente, aja da mesma forma comigo. Esse é um outro ponto. Claro que nós devemos ter a nossa própria individualidade, claro que nós devemos amar a nossa maneira, mas nós também não podemos passar do ponto. Amar de maneira inapropriada e invasiva ao outro, porque isso já vira uma invasão. Às vezes uma relação ela nem se iniciou, a pessoa ainda está na fase de comunicação, dos primeiros contatos, e a pessoa já está pensando em casar. São outros tempos. Carlos Florencio também fala sobre isso. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo esse vídeo que ele passa sobre esse assunto da questão dos relacionamentos de maneira geral na nova era. Eu estou passando a questão de relacionamento no sentido afetivo romântico porque é onde as pessoas mais se enganam. Por mais que eu não aborde mais esse aspecto de maneira direta, eu acredito que de maneira simples, menos intimista, por assim dizer, mas não menos entregue, eu consiga passar melhor essa mensagem. Porque quando eu passo uma mensagem, como eu estou passando aqui para vocês, as pessoas são reativas. Eu tiro um oráculo, passo uma mensagem que está condizente com aquilo que eu estou passando para vocês nesse momento, né? Sobre a questão de não haver o controle do outro, de não ficar com aquela pressão de querer que o outro retorne para você, por bem ou por mal, questão de amarração, adoçamento. E aí, por exemplo, eu tiro uma nova energia. A pessoa pede para voltar para a energia anterior. Vocês percebem como que isso é simbólico? Você está pedindo para voltar para aquele aspecto, para aquela mentalidade. Quando já existe uma espiritualidade, existe uma egrégora tentando passar para você uma nova forma de ver a vida, de ver a área relacional. E você não quer. E aí você insiste o tempo todo que a pessoa ela tem que enxergar, inclusive, voltando à questão
não vou voltar à questão, eu vou embasar isso que eu estou passando aqui agora. Essa moça que eu vi o comentário na rede, né? Eu não vou mencionar aqui a rede para vocês, mas ela disse que... Só um momento, gente. Voltei aqui, gente. Eu preciso tossir. Inclusive, eu já estou para gravar esse vídeo há algum tempo. E daí, a minha voz ainda está um pouco estranha. Eu nunca fiquei afônico do jeito que eu fiquei dessa vez. E realmente não havia possibilidade de eu gravar para vocês. Mas eu ainda estou tossindo. Então, se eu tiver que parar o vídeo aqui, você já sabe que eu precisei parar porque eu estou com essa questão, tá? Minha voz ainda deve estar um pouco estranha, então desconsidere, releve. Voltando a falar, continuando a falar sobre a moça, né? Ela disse que o rapaz parecia que estava com medo. Medo de se entregar na relação. Ele estava indisponível afetivamente. Que ela estava ali para poder disponibilizar a afetividade para ele e que ele estava se negando, basicamente, a receber. Ou seja, você já percebe aí uma condição da pessoa tentar enquadrar, né? Como diz, né? Não lembro onde foi que eu vi aquilo. Você faz uma roupinha de tricô onde você acha que aquele parceiro ele precisa se enquadrar, ele precisa se encaixar, precisa vestir. E aí ele tem o bracinho curto, não cabe e você começa a brigar com ele, porque ele precisa se encaixar exatamente naquilo que você espera. E nós vivemos relações hoje que são muito sem base. Eu falo hoje porque antigamente as pessoas elas agiam na infelicidade, elas ficavam em relações infelizes, mas hoje em dia existem relações que têm o potencial porque as pessoas estão com uma visão mais expandida, estão mais maduras afetivamente de alguma forma, só que as pessoas ao mesmo tempo não estão aceitando como o outro é. Se não for da forma como eu quero, eu já sofri demais, então agora eu vou fazer essa lista aqui. Se a pessoa fugir de qualquer dos pontos que eu mencionei nessa lista, já não serve. Então você dispensa, você despreza. Eu acredito totalmente que existem aspectos no meu conceito, que eu não vou mencionar aqui, não vou expor aqui, não vale nesse momento colocar, que realmente são não imperdoáveis, mas que impossibilitam seguir com uma relação. Mas existem outros aspectos que são tolos, simples, são questões de você aparar arestas, de você conseguir um conceito de equilíbrio, de adequação, e a pessoa não quer se adequar. Ela é quadrado e ela precisa que a pessoa esteja exatamente da mesma forma ali, senão não adianta, não vou ceder em nada. E relação é você ceder. Existem aspectos que para você vão ser totalmente... Por exemplo, eu vou passar aqui alguns aspectos, tá? Alguns exemplos para vocês. Entendam que esses são aspectos que eu acredito que realmente são determinantes para que atrapalhem uma relação. Questão de ideologia afetiva, né? Uma pessoa quer viver vida totalmente de solteira, a outra pessoa quer viver num aspecto totalmente familiarzinho ali, né? Ideias políticas, ideias religiosas, são questões que realmente, para mim, até então, não se enquadram. Eu estou falando aqui de um ponto de aspecto relacional mais íntimo, tá, gente? Não daria, por exemplo, para eu me relacionar com uma pessoa que é evangélica. O meu conceito não cabe. Então, existem questões para você que realmente podem ser, né? E por que eu estou falando isso? Não, eu vou terminar o raciocínio. Por que eu estou falando isso? Porque isso, de alguma forma, iria de maneira contrária ao meu desenvolvimento. É impossível que, em algum momento, as pessoas não iriam ter uma espécie de discrepância. E quando eu faço isso aqui, eu não estou querendo dizer que um é melhor, o outro é pior. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua rotina, cada um tem a sua realização. Contanto que você não faça mal ao outro, que você não desconte suas frustrações, seus medos, suas crenças no outro, não imponha essas suas crenças, tudo bem. Mas o problema é que muitas vezes há imposição. A questão política é a mesma coisa.
Existem questões que não partem mais da questão de defesa de político. Aí a gente já está falando de uma condição de formas de ver a vida. E existem formas que são tão discrepantes que são incompatíveis. Vão colidir. E aí que tá. A incompatibilidade que colide não é a mesma coisa que é um equilíbrio. Que é muitas vezes aquele aspecto yin yang, que é o aspecto de muitas vezes uma pessoa ser mais razão, a outra pessoa ser mais emoção. Mas ainda assim eu acho que o ideal é haver essa questão do equilíbrio, do mesclar e de alternar. A minha relação com o meu companheiro, por exemplo, existem momentos, em aspectos gerais, eu sou uma pessoa mais yin. Por mais que eu lute um pouco com isso, eu estou trabalhando isso, até porque não tem como trabalhar no que eu trabalho e ser o aspecto yin, né, gente? Mas eu sou uma pessoa mais yang, né? E ele também é uma pessoa bastante yang. Então, desde o meu processo inicial, né, de tratativa, de terapia com a mesa radiônica com o Reiki, eu vi sendo trazido para esse aspecto Yin, que é o aspecto realmente que agrega mais, que tem mais a ver com a minha essência, enquanto ele tem um aspecto mais Yang. Mas não significa necessariamente que ele vai vibrar sempre no Yang e sempre eu no Yin. Então, se eu tenho, eu já mencionei isso em outro vídeo, né? Se eu tenho uma necessidade de ir a um supermercado porque ele não tem disponibilidade naquele momento, eu não vou fazer. Inclusive, infelizmente, eu vejo pessoas falando isso, né? A mulher ou o aspecto feminino, né? O sagrado feminino da relação, ela sempre tem que estar ali no feminino. E o homem ou o aspecto masculino sempre no masculino. Não é assim que funciona, gente. A própria pessoa falando isso, mas a pessoa ela trabalha, né? Integrando realidades, estudando, onde ela vai disponibilizar esse processo como sendo um trabalho, ela já está no yang, porque ela já está na ação. Esse é outro ponto que eu quero aproveitar para falar. As pessoas reclamam sobre a questão da indisponibilidade afetiva, né? Que o homem ele não se mexe, que o homem não entrega. O aspecto novamente dessa moça. Ela só entrega, entrega, entrega. Talvez ela ache que porque é uma afetividade que ela está entregando, ela está no aspecto yin. Não. Está vibrando em demasia no aspecto yang. Na área relacional, pelo menos. Porque ela entrega, entrega, entrega. Receber nada. Então o homem muitas vezes ele quer ter até o espaço para entregar. Se é que ele está disponível para isso. Mas ela não permite. E aí ela exige uma reciprocidade que talvez por muitos aspectos não vai vir. Ou porque ela não está permitindo que ele faça, porque talvez ela queira da maneira e na intensidade que ela deseja, da forma como ela deseja. Ou então ele realmente está indisponível efetivamente. Porque existe também essa consonância. Se você é uma pessoa extremamente entregue, existe o potencial total, entregue eu quero dizer em demasia. Às vezes até mesmo daquilo que você não possui, porque amar, a gente já sabe que é um aspecto onde você transborda e aí sim você entrega para o outro. Não existe aquela coisa, né, de você me completa. Não, você me complementa. Eu costumo dizer para o meu companheiro que ele é o meu complemento, ele é o meu complemento divino. Por vários aspectos. Eu acho que eu já falei aqui num vídeo específico sobre a nossa história, né? Então, ele eu posso dizer que é o meu divino masculino em ação. É o meu complemento do divino masculino. Entendo, a gente está falando aqui de essência, a gente está falando aqui de equilíbrio, a gente está falando aqui de aspecto da alma, a gente não está falando de questão sexual, de gênero. E o meu aspecto é yin, mas como eu falei, ambos vibram, né? Um entrega uma hora, o outro recebe ao mesmo tempo, né? Nesse processo. E aí depois vira um processo divergente. Um exemplo, quando ele adoeceu, eu cuidei dele, naturalmente, de uma maneira muito natural, sem aquela expectativa de que eu, aquela pressão, aquele afã de que eu iria receber de volta, porque existia uma naturalidade, existia uma certeza, uma segurança que era natural. E quando ele ficou bem, quando ele se curou, imediatamente eu caí. E a entrega foi a mesma. Então aí nesse aspecto ele passou a ser o Yang e eu o Yin. Então por mais que você tenha uma essência, né? Por que eu estou passando tudo isso, né? Por mais que você tenha uma essência,
Você precisa vibrar nos dois polos. Por que eu estou passando tudo isso? Aonde eu quero chegar? Essa moça, bem como outra pessoa que eu já tratei, eu fiz uma mesa só para ela. Ela reclamava de homens bananas, homens que não eram entregues emocionalmente, homens que brincavam com o sentimento delas, homens que davam esperança, mas não era nada do que eu enxergava. O homem não dava esperança nenhuma, o homem até certo ponto brincava assim, mas não via nele um aspecto de interesse de relacionamento propriamente dito. Existe a possibilidade de que ele estivesse brincando com o sentimento dela? Sim. Mas aí é um ponto de que ela se permitiu. Eu não via isso, tá? Mas vamos supor que ele realmente, ela estava correta e ele brincava com o sentimento dela. Porque ela se entregava em excesso. Ela era uma mulher extremamente yang. Reclamava de um homem ser banana, mas ela não deixava que ele entregasse nada. Que era um homem de iniciativa, mas como que você quer uma pessoa de iniciativa se você é iniciativa o tempo todo? Como eu falei, a relação ela é feita de polos. Yin e Yang. Aqui é a pessoa da essência Yin, aqui é a pessoa da essência Yang. Mas vai chegar um momento que você, vários momentos da sua vida, da vivência, da relação, todo dia, inclusive isso acontece, de você vibrar no oposto. E aí você quer uma coisa, mas você só está vibrando. Gente, sem brincadeira, a pessoa só estava vibrando no aspecto Yang. Eu conheci a pessoa, eu inclusive fiz a mesa radiônica, eu pude presenciar isso. Era uma pessoa só Yang. Foi a primeira das ferramentas que foram ativadas para essa moça. A ferramenta Yin, que estava defasada, não tinha praticamente nada. Eu perguntei, não existia frequência Yin nela. Então ela não tinha uma frequência de amorosidade. O que ela achava que era uma entrega afetiva, na verdade, era manter o outro cativo e submisso à sua ideia de relacionamento. A sua ideia do como o outro tem que se entregar. Isso não tem a ver com a questão de reciprocidade. Tem a ver com o comando. Então as relações, eu acredito que sempre foram, cada vez fica mais claro que as relações elas são muito baseadas em quem controla. Quem é que manda? Quando na relação uma parte manda, a outra parte o outro manda. Até em cunho mais íntimo, gente. Eu não sou muito fã de falar determinados termos, até em cunho mais íntimo. Na intimidade do casal, não existe isso. Sempre em algum momento, isso vai dar errado. Pode acreditar. A pessoa ser só yang, a pessoa ser só aquela que faz, e a outra ser só aquela que recebe, só aquela que... Eu não estou falando da questão homoafetiva, da questão do papel de expressão no leito, não, tá, gente? Eu estou querendo dizer em relação à atividade. Por exemplo, sempre é só... Vou dar um exemplo clássico, para ser mais esdrúxulo possível aqui, tá? Eu peço desculpa se eu estiver sendo muito... Eu não acredito que isso seja vulgar, mas enfim. Só a pessoa que te procura. Só a pessoa que demonstra interesse. Só... Sabe aquela coisa de mulher antiga? Só é o marido que pede para que a mulher... Só o marido que quer, só o marido que demonstra interesse, só o marido que vai até a esposa. Da mesma forma, o oposto, só a mulher que mostra sentimento, só a mulher. Porque existe aqui o contexto também que é sempre a mulher que toma iniciativa. Fica chato, gente. Fica desequilibrado. Precisa haver o equilíbrio mútuo, o interesse mútuo. Então, quando eu falo sobre tudo isso, eu peço para que vocês se questionem. Realmente, vocês enxergando, olhando para si, né? Sendo uma pessoa madura, sendo uma pessoa entregue, realmente, sai de você. Se distancia do seu processo. Tente imaginar que se trata de uma outra pessoa. Se trata de um contexto onde você não está envolvida afetivamente. O que você acha de uma pessoa que entrega demais numa relação e uma pessoa que entrega de menos? Você não acha que isso vai dar errado? Você não acha que você querer forçar uma pessoa no contexto da pessoa entregar exatamente como você quer vai dar errado? Você não acha, para vocês que já entendem um pouco de espiritualidade, que por muitas vezes
não exigindo, não se desagradando com o universo de alguma coisa que possa vir diferente, você pode receber algo muito melhor do que você esperava? É o meu caso. Eu tinha uma idealização anteriormente, né, antes de não querer mais me relacionar, porque ainda tem isso. Eu não queria mais me relacionar, mas essa é uma história muito longa. Quando eu coloquei na minha cabeça que eu não precisava receber aquilo que eu achava que era correto, aquilo que eu achava que era para mim, eu me abri para as possibilidades daquilo que iria me fazer crescer, inclusive na área relacional, o meu companheiro surgiu. E esteticamente, ele é tudo, desde a cor dos olhos, ele é tudo aquilo que me agradava. Ele é exatamente aquilo que eu via como idealização desde os meus 18 anos. Parece até que eu já estava enxergando. Não a aparência física em totalidade, mas aspectos específicos, a cor da pele, né, os olhos, o nariz, em todos os aspectos. Aí eu vou dizer para vocês que afetivamente, não posso dizer para vocês que ele não é, né, algo que me completa. Mas existem aspectos da personalidade dele que, por exemplo, antes para mim seriam inaceitáveis. Por exemplo, a questão religiosa, né? Não vou dizer a questão religiosa, a questão espiritual. Ele é uma pessoa voltada para a prática, né? Ele tem um gosto muito particular por questões de culturas distintas da minha. Ele tem um gosto por uma questão, né, da fé católica popular. Eu já não me agrado. Mas aí, a primeira coisa que eu faço, vendo uma imagem que eu acho que vai agradá-lo, eu compro. Eu não tenho conexão afetiva com, por mais que seu Zé, ele tenha providenciado e proporcionado que a nossa relação, que lá no início poderia vir a findar, ele, juntamente com Maria Padilha, construiu aí uma ponte para que nós voltássemos a nos encontrar, né? Eu não tenho uma afetividade, eu tenho uma gratidão, né? Mas eu não tenho uma conexão com ele. Eu vou voltar para o caso da questão católica, que eu tenho uma resistência um pouco maior, né? Eu vou deixar de dar uma imagem, de presentear, eu vou deixar de estimulá-lo aquilo que faz bem, só porque não é aquilo que eu acredito? Esse é o ponto, isso é se relacionar, isso é amor. É você não entregar aquilo que você acha que o outro tem que receber porque é o que você imagina que é o certo. Mas você entregar aquilo que você sabe que vai fazer bem para o seu companheiro. É claro que vai fazer bem de maneira apropriada. Não estou querendo dizer que você vai entrar naquela zona de conflito que eu já passei para vocês anteriormente, da pessoa entregar tudo e não receber nada. É uma reciprocidade. Aí sim vem a reciprocidade. Quando eu dou a imagem, eu dou porque eu sei que vai falar com o coração dele, vai fazer bem, vai fazer com que ele se conecte ainda mais ao divino, à egrégora dele, e todos nós vamos ganhar. As pessoas não, elas ficam naquela rixa, naquela rivalidade. Não, você vai mudar essa sua fé aí. Você vai mudar essas imagens aí que você tem, não são boas, não são aquelas que realmente te elevem. Isso aí é coisa de gente retrógrada. E aí você quer mudar, né? Aquela percepção que a pessoa tem sobre a espiritualidade, você quer, né? Inclusive, se existe realmente a questão, e eu acredito que exista karma por você desviar a pessoa muitas vezes de um objetivo, caminho que ela está trilhando corretamente, você ainda vai adquirir um karma para você. Porque você insiste que você sabe o que é o melhor para outra pessoa. Isso eu estou falando na questão relacional romântica, mas isso está em todas as áreas. Mães também fazem isso, acham que sabem o que é melhor para o seu filho, e entrega não aquilo que sabem que vai falar com o coração dele, mas aquilo que você acha que é certo. Você sabe que o seu filho ele gosta de rosa, mas você quer entregar azul porque você acha que é o certo de ele usar. Você acha que vai ser melhor para ele. Faz algum sentido isso, gente? Quando você aprende a amar, como diz o Carlos Florencio novamente, você aprende a aceitação. Se você tiver que fazer algum tipo de intervenção, você fará de maneira amorosa e entendendo que aquilo ali vai fazer bem para ambos, mas para a pessoa também. Então, existem aspectos na minha relação, por exemplo, que são trabalhados aonde eu desenvolvi muito, meu companheiro também tem se desenvolvido de maneira compatível. Eu sempre costumo dizer que eu entrei na vida dele
para o tornar, não vou dizer uma pessoa mais responsável, porque ele tem ascendente de Capricórnio, então dizer que ele é irresponsável é impossível. Mas para que ele entenda que muitas vezes protelar não é o caminho, nunca é o caminho, na verdade, e que muitas vezes, tudo bem, né? Você vai fazer determinadas coisas e você pode deixar para depois, mas tem coisas que você precisa fazer agora. E eu sou a pessoa mais regrada e a pessoa mais. Não vou dizer que eu sou uma das pessoas mais aptas, mas eu sou uma pessoa extremamente apta a colocar as coisas em ordem. E ele se sente bem com isso, não foi de uma maneira invasiva. Eu não o obriguei. Da mesma forma que ele me torna uma pessoa mais leve. A não ser aquela pessoa ali, eu tenho que fazer desse jeito. Eu fui criado, um dia eu vou fazer um vídeo para falar sobre isso também. Eu fui criado para ser a perfeição daquilo que a minha mãe ela esperava que eu deveria ser. Aquilo que ela julgava como sendo a perfeição, eu fui todo projetado para ser daquela exata maneira ali. E por mais que eu buscasse, ainda assim falei. A minha própria existência, né? Ela tendo feito todos os cálculos lá para que eu viesse menino, minha própria existência falhou. De ter filhos, minha existência falhou. Então você não tem que ser perfeito para o outro não tem que ser perfeito para você, tudo é o equilíbrio e vocês encontram perfeição ali no meio do caminho. Meu companheiro, ele é perfeito para mim, eu acredito que para ele eu também sou perfeito. Isso significa que vai ser sempre assim? Que a gente nós vamos estar juntos nas próximas encarnações? Não necessariamente, porque talvez nós já vamos evoluir o suficiente para que o nosso desenvolvimento juntos já não seja mais tão necessário. Ou pode ser que nós cresçamos ainda mais em outras encarnações juntos. Acredito que existe essa possibilidade. Mas não tem aquela coisa do medo do abandono, do medo do outro não entregar, do medo de que algum dia ele não possa entregar mais esse sentimento. A gente consegue entrar numa zona de equilíbrio quando a gente aprende a realmente se relacionar consigo mesmo. Então a questão, finalizando porque o vídeo já está enorme, né? A questão relacional, que se fala sobre responsabilidade afetiva, que se fala sobre a questão de entrega emocional, né? De disponibilidade emocional, é sobre tudo isso que você precisa questionar. Antes de ver se o outro está disponível, se é responsável afetivamente, você está sendo consigo mesmo? Você está sendo com o outro também? Porque as pessoas falam de uma maneira muito impositiva. Você sabe se o outro também não passou por determinadas coisas que fazem com que ele seja incompatível emocionalmente falando? Em muitos aspectos, sinceramente, tem aspectos em específico que eu não acredito que a pessoa seja indisponível afetivamente. Ela só não consegue entregar aquele turbilhão de emoções que você espera. Que você teve em demasia ou que você teve defasado do seu pai, por exemplo. A mulher muitas vezes busca no homem seu pai. Já peguei casos assim. A pessoa reclamava de responsabilidade emocional, reclamava de traição, não entendia o que acontecia. E aí eu sabia que ela tinha uma referência muito forte em relação ao pai, ela tinha uma admiração muito grande. Já tinha plena convicção de que o pai dela era uma referência para ela como homem. Já sabia que ela estava buscando no homem o pai, isso já é péssimo. E mais péssimo ainda foi quando ela descobriu e passou para mim que o pai dela traía a mãe dela e isso estava em oculto dela até então. Ela fazia mesa radiônica, talvez até a mesa radiônica às vezes ela age de uma maneira até intuir, iluminar outras pessoas, né? Nesse caso, contar a verdade, a mãe não queria tirar da filha a referência que ela tinha do pai, a referência afetiva, né? Então nunca contou que o pai traía. E quando ela descobriu isso, eu passei para ela, você está entendendo? Aí eu passei para ela tudo. Você está buscando nos homens o seu pai, e o seu pai, na área relacional afetiva com a sua mãe, não tinha essa perfeição toda que ele era para você como sendo um pai. Então, quando você procura no homem, na área relacional afetiva, o seu pai, você está buscando muitas vezes aquilo que ele entregou para tua mãe. Aliás, todas as vezes é assim. E existem casos em que a pessoa busca o contrário. Ela teve uma escassez afetiva do pai. E a pessoa não vai suprir. Porque o que você busca de maneira
negativa, algo que está defasado em você. Por exemplo, você busca afeto. Eu quero afeto. Eu quero amor. Você vai encontrar o desamor. Porque você está buscando, né, aquilo que você está em escassez. O que você vai encontrar? O que o universo vai mandar para você? Escassez. Porque o universo ele não vai entender aquilo que você quer. Ele entende aquilo que você é e aquilo que você sente e o que você transmite para o universo. E não é só o que você fala da sua boca, não. É o que você sente. Então, eu quero um homem perfeito. Você é a perfeição? Não, então você só vai encontrar a imperfeição. Você sente perfeição? Não, você só vai encontrar a imperfeição. Então, aquilo que você atrai, aquilo que chega até você na área relacional, que você trata como irresponsabilidade afetiva, como falta de entrega, né? Indisponibilidade afetiva, é como se fosse uma espécie. Essa pessoa é como se fosse um professor, ela literalmente é um professor para te ensinar naquilo que você está errando. E qual é o ponto? Já existem muitas pessoas falando sobre esse assunto como você achar o fio da meada, mas as pessoas não estão querendo. Porque elas ainda estão na energia do domínio, do controle, de amarrar, de impor, de adoçar, de fazer o que for necessário para encaixar a pessoa naquela caixinha que você colocou, que é a correta. Se não encaixar aqui, se for maior ou menor, não te serve. E por isso que muitas pessoas irão continuar sofrendo. Então eu trouxe esse vídeo porque por mais que esse tema ele seja muito óbvio para muitas pessoas elas não fazem nem ideia. Não querem saber. Muitas vezes não é que a pessoa não faça ideia, você explica e a pessoa não quer ouvir. Eu já tive muitos casos. É por isso que eu não trato mais a questão relacional, afetiva, romântica na cartomancia. Porque a pessoa precisa enxergar a si. No meu conceito, no meu contexto, na minha forma de enxergar, né? A efetividade afetiva, o contentamento e completude emocional, é só você estando completo para depois transbordar. E as pessoas não querem saber de estar completas, elas não sabem nem o que é isso. Ainda falam sobre metade da laranja, sobre alma gêmea, de uma maneira muito emocionada, de uma maneira muito romântica, de uma maneira muito Disney. Uma das piores coisas, inclusive, agora a Disney está melhorando bastante, mas uma das piores coisas que a Disney fez foi romantizar a questão do você precisa do outro para se sentir pleno e completo. Só com o outro, só quando o outro chegar na sua vida você vai sentir a verdadeira felicidade. E aí tudo vai se resolver como num passe de mágica, como magia. A magia existe, mas não funciona dessa forma. Então a magia de se relacionar de maneira plena, íntegra, é você estar completo para depois transbordar. Foi isso que aconteceu comigo. E aí quando aconteceu, engraçado isso, né? Quando aconteceu, a minha amiga, que também era minha terapeuta na época, me passou isso, eu fiquei odioso. Como assim, tô pronto para relacionamento? Eu não quero relacionamento. Eu não preciso. Olha isso. Eu não preciso. Eu achava que relacionamento era você precisar. Então, agora eu não preciso, não quero mais. Relacionamento não é sobre precisar. O que eu acabei de falar? O universo entende o precisar, entende a escassez, entende a falta, entende a carência, entende o eu quero. Tudo aquilo que não está dentro de você, que não transborda, voltando para você exatamente tudo aquilo que você não quer. Para te mostrar que o caminho é você se completar. O amor é uma taça que transborda. Não é uma taça que se completa com o outro. São forças unidas, completas, que se tornam mais fortes. Isso é potência relacional. Então eu falo aqui, eu vou postar no status do WhatsApp, vou postar, óbvio, no YouTube, e aí a partir daí as pessoas vão ter acesso ao link, porque talvez assim, falando dessa forma, também não tem problema se a pessoa decidir fechar o vídeo, mas talvez falando dessa maneira, que não vai parecer de uma maneira direta, uma maneira que doa, porque inclusive tem isso. Tudo aquilo que dói, a pessoa rejeita. Isso é natural. No meu caso, eu decidi enfrentar, porque eu entendi que tudo aquilo que me dói é necessário a cura. Não adianta eu querer colocar mais para debaixo do tapete. Quem entende da questão da lei universal, de como a Terra está progredindo, né?
para uma 5D, para quem acredita, vai entender essa questão. Não adianta mais você querer colocar as coisas para debaixo do tapete, não adianta você querer esperar a felicidade vinda do outro, não adianta você querer que o outro se adeque. Em muito pouco tempo vai parar de funcionar a questão, né, de amarração, de adoçamento. Tudo aquilo que detém manipulação e controle do outro não vai funcionar mais. Porque você tem que aprender a se direcionar para ti. É um processo tão simples, mas gera tanta resistência. Por quê? Porque a gente não só não aprendeu a olhar para nós mesmos, como é muito doloroso. E volto a dizer da última vez, dói. Dói. Muito mais do que uma desilusão amorosa. Mas vai te libertar. Vai ser aquela dor que vai vir lancinante. Mas nunca mais você vai passar por aquilo ali. Se você passar, você vai saber que é um teste, uma pegadinha do universo que você não quer mais. Como no meu caso. Acontecia, né? Já antes de fazer a mesa radiônica, eu fiquei 10 anos solteiro. Depois de iniciar a mesa radiônica, continuou acontecendo de pessoas virem, de aspectos e visões, formas de ver a vida totalmente distintas da minha, né? E aí formas de ver a vida de uma maneira inaceitável, tá, gente? Pessoas casadas, né? Pessoas que tinham uma visão política, para mim, problemáticas. Em muitos aspectos, enfim, para não estender, não era compatível. Pessoas que se escondiam sua sexualidade. E aí eu vou aceitar? É não, 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 não. Então eu não tinha uma exata ideia determinada, um caderninho com tudo aquilo, né? Que o homem ele tinha que ter obrigatoriamente. Eu tinha alguns aspectos, é claro, né? Que eram determinantes. Mas não existia uma regra fixa para tudo, tem que encaixar aqui, né? E esses homens não se enquadravam. E aí eu ia aceitar porque eu estava solteiro, porque a mesa radiônica disse que agora eu estava pronto. Não, eu nem queria mais relacionamento, como eu já disse anteriormente. Tá, gente? Então é isso. Eu espero que o vídeo ele não tenha ficado comprido, ele ficou, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido. Eu acho que eu já perdi a prática, já faz algum tempo. Eu acredito que já fazem meses que eu não posto nenhum vídeo, não gravo nenhum vídeo aqui no canal. Então eu vou pedir desculpas por qualquer tipo de inadequação, qualquer tipo de inaptidão aqui para passar a mensagem para vocês, tá? Em termos de cronologia de ideias, tá, gente? Porque esse é um assunto muito amplo e por muitas vezes a gente acaba se perdendo. Porque é tanta coisa que eu quero passar, mas eu decidi não passar mais de uma maneira a que a pessoa não entenda ainda que o único caminho, o único meio é a autoaceitação, a autocura, o auto-amor, a taça que transborda. E as questões que me buscavam, as pessoas que me buscavam pelas questões que elas queriam verificar, ainda não estão, infelizmente, prontas para entender isso que eu estou passando. Então eu vim aqui trazer esse assunto para o YouTube, porque talvez assim eu consiga alcançar mais pessoas. E continuo nos meus atendimentos da mesma forma, trazendo a questão de expansão. Se a pessoa ela quiser, né, como eu já passei anteriormente, verificar, né, dar um stop e verificar no que ela está se enganando em relações anteriores para poder não assumir mais esse padrão na sua vida, não aceitar mais esse padrão na sua vida, aí sim é uma pessoa que eu irei atender. Agora, a pessoa que quer saber o que o outro está sentindo, se o outro vai voltar, se magia tal deu certa, né? Inclusive, existem pessoas que estão totalmente reativas a mim em relação a isso, porque elas acham que é a minha obrigação como cartomante entregar. Daí a gente já vê, daí eu já confirmo que essa pessoa não está pronta para um relacionamento. Se ela exige de mim uma entrega que não é compatível com o meu desejo, com a minha verdade, como que ela vai se relacionar com uma pessoa de maneira mais intrínseca? Como que ela vai se relacionar com uma pessoa que vai ter uma relação mais íntima com ela? Se ela não aceita nenhum profissional trabalhar e atuar da maneira como ele acha mais apropriada e mais fala com a verdade dele. Isso por si só já demonstra para a própria pessoa, mas a pessoa não quer enxergar, porque ela acha que ela não erra nunca, o mundo tem que se adequar a ela. Então, seguiremos, infelizmente, por muitos anos ainda no sofrimento. Apesar de que nós estamos numa era que eu estou vendo aí, que ou a pessoa, não sei o que vai acontecer, porque não está tendo mais como as pessoas se vendarem.
tudo aquilo que as pessoas tinham como método de transferência, trabalho, amigos, relacionamento, família, tudo aquilo que ela tinha como distração para não se enxergar assim, está ruindo, está ruindo. Então tudo aquilo que ela tinha como distração, como transferência, para não se enxergar e não aprender a amar, a se relacionar consigo mesmo, está caindo. Então relacionamentos não estão dando certo, empregos estão sendo perdidos, você está sendo forçado a olhar para si. Então, preste atenção quando você reclamar de uma doença, por exemplo, como foi o meu caso, quando eu fiquei doente é porque eu não estava parando. Eu só queria saber de trabalhar, só queria saber de entregar, eu só queria saber dos processos relacionados a profissional. Então, eu precisei pegar, né, ficar doente 2 vezes consecutivas para enxergar o processo pelo qual eu estou passando nesse momento. Talvez mais à frente eu fale com vocês sobre isso. Tá, gente? Então, eu espero ter auxiliado até aqui. Espero que vocês não sejam reativos. Escutem o que eu estou falando. Não é algo no método de ataque, não é algo para ofender, não é um sentido de se achar superior, até porque eu passei por todo esse processo, né? Talvez por isso que tenha efetividade nos meus tratamentos, nas minhas consultas, porque quase tudo, ou tudo que eu vivenciei, eu pego numa mesa de jogo. E aí eu tenho experiência não para passar como a pessoa vai lidar exatamente com aquele contexto, nem para passar como ela deve se sentir, porque cada um sente de uma maneira distinta. Mas pelo menos eu consigo, com certeza, e as pessoas cada vez mais assumem isso como verdade, eu consigo passar um norte para elas. Quando você entende que uma pessoa te compreende, te aceita, te ouve, vivenciou na íntegra, na prática, tudo fica mais prático, até porque você entende que é possível. E é isso, para quem estiver disponível, para quem buscar conhecimento, para quem quiser o meu auxílio nesses aspectos, principalmente em relação à cartomancia, pode me procurar. Mas infelizmente existem pessoas que eu não vou poder ajudar. E esse arquétipo de herói que eu havia assumido outrora, muitos anos atrás, caiu por terra, porque ninguém precisa ser herói de ninguém. Na verdade, ninguém deve ser herói de ninguém. Inclusive nas relações as pessoas querem ser heróis para depois forçarem o salvamento. E elas salvam tanto que como o outro vai salvar? Vocês entenderam toda a dinâmica? Eu devo fazer mais vídeos falando sobre isso, porque é muito pouco tempo, né? Apesar de nós estarmos já quase 1 hora aqui, é muito pouco tempo para falar de um assunto que exige um cuidado e exige uma demanda de falar, 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 falar. Se eu pudesse, eu ficaria falando aqui com vocês, porque é muito conteúdo, é muita ideia que eu tenho que passar, são muitas experiências que eu vivi e que podem sim atrelar, não quer dizer que necessariamente vão atrelar, tá? Então, se seu coração sentir, você vai estar aqui até esse momento, tá? Então, se você chegou até aqui ao final e quiser validar, né, essa verdade, quiser validar esse sentimento, digite aí nos comentários. Eu não sou de pedir isso, mas eu estou sentindo aqui até para ativar essa energia. Eu acredito no meu potencial de cura, minha autossatisfação. Eu acredito no equilíbrio, eu acredito no amor. A taça que transborda. Vocês vão digitar aqui nos comentários 3 vezes, tá? Eu estou sentindo que essa é a mensagem. Poderia ser qualquer outra, mas essa é a mensagem. Tá, gente? Quem quiser ativar uma outra energia, não tem problema. Ative uma energia de completude para o transbordar. A taça que transborda. A taça que transborda. Eu sou a taça que transborda. O amor mora em mim. Eu sou a taça que transborda. O amor mora em mim. Eu sou a taça que transborda. O amor mora em mim. Espero ter auxiliado até aqui. Até o próximo encontro. Valeu. Fui.